através de um método especial que é o BAR, que a gente chama. Ele acomete principalmente os pulmões, mas ele também pode ocorrer em formas extrapulmonares da tuberculose. Esse acometimento maior dos pulmões é porque esse micobactério ele é um micobactério aeróbio, então ele tem uma maior predileção para o oxigênio. E aí, devido à maior aeração que a gente tem nos pulmões e a forma de entrada deles, como vocês vão ver mais lá na frente, acaba sendo o principal acometimento pulmonar e, em alguns casos, faz a forma extrapulmonar. Já a ILTB é a infecção latente por tuberculose, então é uma pessoa que foi infectada pelo bacilo, mas ela não desenvolveu a tuberculose ativa. Então ela não tem a doença da tuberculose, ela apenas porta o micobactério, mas ela não transmite nem vai ter nenhum sinal ou sintoma da tuberculose em si. Bom, a gente tem alguns dados do DataSUS de 2022 de Belém, que foi acessado em 31 de julho de 2023, onde nós tivemos 1.733 casos de tuberculose no ano de 2022, 15 óbitos confirmados pela tuberculose, 43 óbitos por outras causas, mas que a tuberculose estava relacionada, 26 casos de tuberculose droga resistente e 117 abandonos, apenas no município de Belém. No mundo, nós tivemos em 2019 7,1 milhões de casos de tuberculose, com uma taxa de mortalidade de 1,4 milhão de óbitos. Em 2020, devido à pandemia, os dados da OMS demonstraram que a gente acabou tendo uma redução na identificação dos casos de tuberculose. Então, a gente acabou diagnosticando apenas 5,8 milhões de casos, mas a taxa, a quantidade de óbitos que ocorreram nesse período, inclusive, aumentou, apesar do menor número de casos diagnosticados, mantendo na taxa de 1,5 milhão de óbitos no mundo. O Brasil, em 2020, nós tivemos uma taxa de 37,1 por 100 mil habitantes de casos de tuberculose, e aí em 2021 que a gente acabou tendo o maior impacto assim, da pandemia na investigação e no diagnóstico dos casos, em que foram identificados 68.271 casos, que acabou condizendo com essa taxa de 32 por 100 mil habitantes. Então, como é que ocorre a transmissão da tuberculose? Ela ocorre pela via aérea, então a gente tem uma pessoa com uma tuberculose pulmonar ou laríngea que vai eliminar os bacilos no ambiente, ou seja, são aquelas pessoas bacilíferas, aquelas em que vão fazer o teste do escarro, que é a baciloscopia, e na baciloscopia ela vai ser positiva. São pessoas com maior capacidade de transmissão da doença, e que vai ser o caso fonte, e ela vai transmitir a outra pessoa através da inalação de aerossóis, que a pessoa que a caso fonte vai exalar. Então, a tuberculose ela pode ser transmitida pela tosse, pelo espirro, pela fala, só que a gente não adquire ela através do compartilhamento de talheres, de toalhas, de prato, de abraços. Isso é muito importante que seja reforçado com os pacientes, que ainda tem muito estigma contra a tuberculose, então é algo importante que tem que falar para eles quais são as formas de contaminação. Então, qual é a probabilidade de uma pessoa se infectar para tuberculose? Isso vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, a infectividade do caso-fonte, a duração do contato. Então, a infectividade é aquilo, quanto maior for o bar desse paciente, que vocês vão entender mais lá na frente, mais ou menos como é que funciona isso, maior vai ser a transmissão dele. A duração do contato, quanto maior o tempo que a pessoa tiver em contato naquele mesmo ambiente fechado com uma pessoa que está bacilífera, também maior o risco de se adquirir a tuberculose. E aí tem a questão do tipo de ambiente compartilhado, então, pessoas que vivem em ambientes fechados, mal ventilados, ausência de luz solar, ou então que ocorram aglomerados, também tem um maior risco. Quanto à idade, indivíduos com menos de 2 anos ou com uma idade maior que 60 anos também têm um maior risco. Quanto ao diabetes, é uma doença que, devido a diversos fatores, ela também tem uma maior suscetibilidade à tuberculose.
Inclusive, vocês vão ver mais lá na frente que tem alguns pormenores da diabetes nesses casos. A infecção pelo HIV e pela AIDS, o câncer devido à imunossupressão e o uso de tabaco também gera esse maior risco. A desnutrição também, devido à imunossupressão que ocorre pela desnutrição, também é um fator de risco maior para a transmissão. Pessoas que vivem em situação de rua e pessoas privadas de liberdade têm também um maior risco em relação à população normal. O uso de álcool e outras drogas também podem aumentar essa chance da transmissão. E as barreiras de acesso aos serviços de saúde que alguma pessoa possa apresentar também pode aumentar a chance de ocorrer essa maior transmissão pela tuberculose. Então, como vocês podem ver, nessa tabela que foi divulgada no Manual de Tuberculose, o risco de adoecimento por tuberculose nas populações vulneráveis, ele é bem maior do que na população em geral. Então, o que a gente pode ver aqui? Uma pessoa que vive em situação de rua, o risco é de 56 vezes maior em relação à população normal. Já as pessoas que vivem com HIV e as pessoas privadas de liberdade, o risco de adoecimento é 28 vezes maior. Em indígenas, esse risco chega a ser 3 vezes maior em relação à população geral. E o adoecimento ele não vai conferir imunidade ao paciente, ou seja, se a pessoa já teve tuberculose, tratou e se curou, ela continua tendo o risco mais lá na frente de fazer uma nova infecção, caso ela seja novamente exposta ao bacilo, ocorrendo a recidiva da tuberculose. Então, é sempre importante falar para o paciente, depois que ele se cura, que ele tem que manter os cuidados, porque ele pode ter um risco de desenvolver um novo quadro de tuberculose mais lá na frente. Então, da população em geral, quem a gente deve buscar? A gente vai considerar os sintomáticos respiratórios as pessoas que têm uma tosse por 3 semanas ou mais. E aí, quanto às particularidades que eu tinha relatado, do diabetes, por exemplo, já na pessoa com diabetes, a gente tem que considerar que o manual preconiza que a partir de 2 semanas ou mais, sendo sintomático respiratório, você está tendo essa tosse já por 2 semanas, a gente já considera essa pessoa também com um risco de adoecimento pela tuberculose, que vai ser considerado como sintomático respiratório. Na população vulnerável, como vocês viram, vão ser as pessoas que vivem com HIV, contato de pessoas com tuberculose ativa, indígenas, quilombolas, pessoas que são privadas de liberdade, que apresentem tosse em qualquer tempo de duração, vão ser considerados sintomáticos respiratórios. Então, nessa população, devido ao maior risco de adoecimento, a presença de tosse, independente do tempo que essa tosse está durando, já acende nosso alerta para que a gente olhe naquele indivíduo e faça o rastreamento para a tuberculose, sendo considerado sintomático respiratório. E por que é importante a gente falar da tuberculose? Bom, a tuberculose é uma doença bem antiga, que quando a gente pega aqueles livros da história da medicina, desde os povos antigos já se tem relatos quanto às pessoas que têm esse maior adoecimento pela tuberculose e que ela se mantém atual devido à magnitude dessa enfermidade na nossa sociedade e é um importante problema de saúde pública. Ela também é muito influenciada por determinantes sociais, tem uma relação direta com a pobreza, com a exclusão social, e aí pessoas que possam apresentar um baixo nível de escolaridade, baixa renda, que não possuam renda fixa, que se alimentem mal, são alguns fatores que podem levar ao desenvolvimento da doença. Então, é por isso que essas pessoas têm que ser sempre bem esclarecidas quanto a esse risco da tuberculose, para ficar alerta com os sinais e sintomas que podem apresentar, para que evite o adoecimento e para que, caso a pessoa seja diagnosticada, que faça o tratamento certinho. Porque, por exemplo, como vocês podem ver, o tratamento ele dura 6 meses no mínimo. E aí a pessoa, assim que ela começa a tratar, ela vai melhorar muito dos sintomas. E aí ela pode achar que por ter melhorado não tem mais necessidade de fazer uso da medicação. Só que mais lá na frente vocês vão entender o porquê que é importante manter a medicação e qual o risco que essa pessoa vai ter ao suspender a medicação antes do tempo determinado. Então, quais são as redes que a gente tem para fazer o diagnóstico da tuberculose?
Bom, como é uma doença que está bem prevalente na população, existem vários ambientes em que a gente pode acabar diagnosticando um paciente com tuberculose. Pode ser em algum ambulatório, nas UPAs, em hospitais, vigilância em saúde, em laboratórios, na comunidade, nos centros de referência de tuberculose, nos CRAs, mas o principal local que a gente tem para fazer o diagnóstico e manejo inicial da tuberculose é na atenção básica, são nas UBSs. Então, ela é uma doença que está muito ligada com a atenção básica e que por isso que é importante a gente ter uma atenção básica forte que consiga atuar bem na detecção precoce desses casos da tuberculose, identificando os sintomáticos respiratórios na comunidade, sendo encaminhado para a atenção básica para que ele possa ter o seu diagnóstico correto, iniciar o tratamento e poder se curar. Então, aqui é mais para mostrar para vocês, vou estar falando de uma forma mais didática, de como ocorre essa patogenia da tuberculose. Então, a gente tem o micobactério tuberculose e que ele vai ser inalado, ali no ambiente a pessoa acaba sendo exposta, vai inalar, e aí ele gosta muito de se depositar nas vias aéreas, principalmente nas vias aéreas superiores do pulmão, por ser a área mais areada que a gente tem. Então, ali, quando ele chega na via aérea, as células de defesa vão tentar inocular os bacilos. Então, elas vão tentar se movimentar e migrar para dentro dos alvéolos pulmonares para tentar segurar o bacilo, formando ali o granuloma, que o granuloma vai ser composto por células de defesa, que a gente chama de células B, células T, que vão tentar segurar o bacilo e não deixar com que ele se prolifere dentro do pulmão e para fora, aí para os outros órgãos e sistemas do paciente. Quando o sistema imune está bem forte e ele está atuando de uma forma adequada, ele vai conseguir deixar o bacilo nesse granuloma e aí a gente vai ter o que é chamado de tuberculose latente. Então, como vocês podem ver, a pessoa ela tem o bacilo dentro dela, só que ele está numa forma como se ele estivesse dormindo ali dentro do organismo, porque o sistema imune está contendo ele. Então, se o sistema imune está adequado, se a carga de bacilos não foi tão grande, a pessoa ela vai parar nessa fase, que aí a gente vai ver que o diagnóstico é feito, por exemplo, através do PPD ou do IGRA. E aí, o que pode acontecer? Esse granuloma, que está ali nessa fase, em que a pessoa não vai ter sintoma, não vai ter nada, não vai transmitir, pode acontecer alguma coisa em que aquele sistema imune da pessoa não vai conseguir segurar o bacilo, e aí ele começa a se proliferar dentro do granuloma, até chegar o momento em que esse granuloma se rompe, e com isso o bacilo vai começar a se espalhar pelo pulmão, pela via aérea, e podendo fazer até aquelas infecções, aquelas formas extrapulmonares que a gente viu. E isso é o que a gente chama de tuberculose ativa. E aí, nesse caso, como vocês vão ver, o paciente já tem sinais e sintomas, já é indicado o tratamento e ele já se torna e já pode acabar transmitindo caso ele tenha baciloscopia positiva no escarro. Então, quanto à transmissão, cabe ao ACS sempre orientar os usuários durante a visita domiciliar e durante a sua interação com a população quanto a essa transmissão aérea da tuberculose e as medidas de prevenção que podem ser tomadas. Então, sempre importante manter a casa bem arejada, permitir a entrada de luz solar, manter as janelas abertas para adequada circulação de ar, que isso faz com que o bacilo acabe se dissipando na via aérea e não fique ali acumulado, gerando uma maior carga para a pessoa inalar. E aí, durante a fase de transmissão da doença, orientar sempre para aquela pessoa que está ainda com a baciloscopia positiva a fazer o uso da máscara. Pode ser até a própria máscara cirúrgica, mas é importante ter essa proteção da pessoa que está com bacilo para evitar estar espalhando para as outras pessoas no mesmo ambiente. Sempre reforçar também ao usuário que depois de 15 dias de tratamento, o risco de transmissão ele vai diminuir substancialmente. Então, quando a pessoa faz certinho a medicação, a carga bacilar dela diminui, porém, ainda pode ter o risco de transmitir enquanto a baciloscopia dele estiver positiva. Só que a gente espera que com esses 15 primeiros dias que já ocorra essa
maior redução na transmissibilidade, mas o que acaba comprovando que a pessoa já tem um menor risco de transmissão é quando os carros de controle dela já vêm com a baciloscopia negativa. E o adoecimento, como vocês viram previamente, ele não vai conferir essa imunidade, podendo ocorrer recidivas nos pacientes. Sempre importante reforçar isso aos pacientes durante as visitas. Então, como é que é o diagnóstico clínico desse paciente? Vocês vão ali vocês vão estar ali na linha de frente, fazendo as visitas domiciliares, e é muito importante sempre identificar as pessoas que possam estar ali no meio, que vão estar apresentando a hemoptise, que é quando a pessoa ela vai escarrar e aí vem sangue junto com a secreção dela, com o escarro. Pessoa que apresente febre, principalmente febre vespertina, ali no final da tarde, início da noite, dor no peito, calafrios, uma tosse por um período maior ou igual a 3 semanas, ou então nos diabéticos, a partir de 2 semanas de tosse, e nas pessoas vulneráveis, uma tosse a qualquer tempo, a astenia, que a pessoa fica com a fraqueza, a sudorese noturna, que ele começa a ter um suor muito importante à noite, e a perda de peso. São esses os sinais de alerta que a gente tem que estar de olho ali para poder identificar de forma precoce os pacientes. E aí essa febre, lembrando que ela geralmente é um pouco mais baixa, mais nesse final da tarde, e sempre ver se esse paciente está tendo tosse. Às vezes podem ter uma expectoração nos carros, mas que às vezes ela pode ser seca, dependendo da situação, mas com o tempo ela vai se tornando cada vez mais produtiva. Então, o ACS tem que estar sempre atento para esses principais sintomas da tuberculose: tosse, febre, emagrecimento ou sudorese vespertina. E fazer o encaminhamento das pessoas que têm esses sintomas para a unidade de saúde para que possa ser investigada da forma adequada. Então, quanto à detecção de casos de tuberculose, nós temos a busca ativa de sintomáticos respiratórios, que é a atividade de saúde pública orientada para identificar pessoas com tosse persistente, considerando a possibilidade da tuberculose pulmonar ou laríngea. Lembrando, sintomático respiratório na população em geral, sempre bom reforçar, é a pessoa com tosse com período de pelo menos maior ou igual a 3 semanas de duração, em diabéticos a partir de 2 semanas de duração, e nas populações vulneráveis, independente do tempo, se começar a ter essa presença de tosse, a gente tem que investigar pessoas em situação de rua, pessoas vivendo com HIV, indígenas, pessoas com necessidade decorrente do uso de álcool e outras drogas, principalmente, e os que foram contatos de tuberculose pulmonar. E aí, quanto à detecção desses casos também, nessa busca ativa, qual é o objetivo? É identificar precocemente os pacientes que são bacilíferos, ou seja, que estão com a doença e transmitindo ela, para iniciar o tratamento de forma mais precoce, interrompendo a cadeia de transmissão e reduzindo a incidência da doença ao longo do prazo. Então, sempre bom reforçar que essa busca ativa tem que ser uma estratégia priorizada pelos ACS. E essa busca do sintomático respiratório tem que ser realizada entre todos os contatos de pessoas com tuberculose pulmonar ou laríngea. Então, a presença desses sintomas nos contatos é um critério para priorizar a avaliação. Então, sempre a gente vai priorizar nos contatos aqueles que estão sintomáticos, que têm a tosse, que têm uma febre ali vespertina, que possam ter uns quadros um pouco mais arrastados, mas que acabe chamando a nossa atenção e sendo alerta para que possa fazer a investigação nesses contatos. E sempre importante também estender a comunidade que está ali próximo a essa busca ativa, identificando os sintomáticos respiratórios em todas as visitas domiciliares, encaminhando para fazer o rastreamento correto da tuberculose na atenção básica. Aqui é mais para mostrar para vocês o espectro da tuberculose que a gente tem nos pacientes. Então, bem aqui nessa primeira figura, a gente tem a pessoa que ainda não entrou em contato com a tuberculose. E aí todos os testes que ela possa fazer vão ser negativos. Já aqui, nesse segundo caso, a gente tem duas pessoas que foram expostas à tuberculose
Aqui nesse primeiro foi uma pessoa que conseguiu adquirir a imunidade, e nesse é uma pessoa com uma tuberculose latente que tem indicação de fazer a terapia com a terapia para prevenir a evolução para a forma ativa, que mais na frente a gente vai discutir melhor. Então, nessa pessoa aqui, a gente já pode ter o PPD positivo e o IGRA positivo, e que ela possa ter os fatores de risco para poder fazer tratamento para infecção latente. Aqui nessa outra figura, temos uma pessoa que começa a apresentar os bacilos presentes não só no granuloma, mas na via aérea, e que aí essa pessoa pode ter, por ter uma carga bacilar um pouco mais baixa, o bar nos carros dela pode vir negativo, mas a cultura vem positiva. Ele pode ter sintomas bem esporádicos, de uma forma mais leve, ou até sem sintomas, mas da feita que vem essa cultura positiva, ela já tem indicação de iniciar a terapia com esquema RHZE. E já na forma ativa da doença, uma pessoa que já tenha mais bacilos na via aérea, conseguiu se romper dos granulomas. Geralmente, nessa cultura já é positiva, o baciloscopia nos carros pode vir positivo ou negativo, já está com sinais e sintomas infecciosos, que a gente discutiu previamente, como a febre, vespertina, sudorese noturna, pode ter hemoptise, vai ter sintomas leves até mais graves e também tem indicação de fazer o tratamento com RHZE. O diagnóstico da tuberculose, então, ele vai pelo critério bacteriológico, é aquela pessoa que, independente da forma clínica, apresenta uma amostra positiva de escarro, seja a baciloscopia, que é o BAR, a cultura ou TRM-TB, e o critério clínico radiológico, é uma pessoa que tem os sinais e sintomas sugestivos de tuberculose, mas que não atendeu ao critério bacteriológico, só que ele apresentou algum resultado de exame de imagem ou histológico que seja sugestivo de tuberculose. E aí, nesse caso, é importante sempre avaliar bem, e aí viu que não tem algum outro diagnóstico diferencial que possa estar corroborando com a causa, e acaba fazendo o tratamento presuntivo para a tuberculose. Então, quanto à baciloscopia de escarro, ela permite detectar de 60% a 80% dos casos de tuberculose pulmonar em adultos. O que é que muda nessa porcentagem? Se a pessoa coleta apenas uma amostra do bar no escarro dessa pessoa, a sensibilidade é de 60%. Se ela coleta duas amostras de escarro, aí a sensibilidade já aumenta para 80%. Então, por isso que é sempre importante tentar reforçar para que o paciente faça a coleta em duas amostras do bar, para que possa ter uma maior sensibilidade de diagnóstico. E aí, nas crianças, a sensibilidade da baciloscopia ela é reduzida pela dificuldade da obtenção de uma amostra com boa qualidade. E a gente tem o guia de orientações para a coleta dos carros, e aí a indicação é sempre no sintomático respiratório durante estratégia de busca ativa e acompanhamento e controle de cura nos casos pulmonares com confirmação laboratorial. Então, a baciloscopia do escarro ela é recomendada para o diagnóstico e coleta em duas amostras do escarro. Então, uma por ocasião, no momento da identificação do sintomático respiratório, e a segunda independe do resultado da primeira, na manhã do dia seguinte ao despertar. Então, quanto à qualidade e quantidade da amostra, ela é de boa amostra quando vem da árvore brônquica. Então, o paciente tem que ter um volume entre 5 a 10 ml ali na coleta. E aí identificar a amostra com o nome do paciente, o dia em que foi coletado, no copo do pote e nunca na tampa, porque senão pode se perder. Utilizando, pode ser o esparadrapo, fita crepe ou uma caneta com tinta permanente para a gente saber de onde está vindo a amostra. E aí o local de coleta, é sempre importante falar para quem for coletar, realizar em um ambiente aberto, de preferência ao ar livre ou em locais com condições adequadas de biossegurança. E aí, como é que a gente vai orientar o paciente? Ao despertar pela manhã, ele vai lavar bem a boca, inspirar profundamente, prender a respiração por um instante e escarrar após forçar a tosse. E aí ele vai repetir esse processo por 3 vezes.
Aí o pote tem que ser tampado, colocado em um saco plástico com a tampa para cima, e quando não se é possível enviar de forma imediata a amostra para a unidade de saúde, ela pode ser conservada na geladeira comum até o dia seguinte. Então, quanto à coleta do escarro, é importante que o trabalho do ACS realize, possibilitando, conforme a rede do município, que a primeira amostra seja coletada no momento da suspeita de tuberculose. Então, se identificou que a pessoa é sintomática respiratória e tem a possibilidade dela já fazer a coleta dos carros naquele momento, já é fundamental para que possa levar essa amostra para a unidade e se faça a análise da baciloscopia. E aí, no outro dia, o paciente já tenta levar a amostra na unidade para que seja feita as duas amostras do bar. Aqui é mais para mostrar para vocês o que é a interpretação do resultado da baciloscopia do escarro. Quando ele é negativo, quer dizer que ao analisar 100 campos ali no meio do bar, não foram encontrados os bacilos. E aí, quando se tem uma quantidade baixa de bacilos encontradas, se for, por exemplo, de 1 a 9 bacilos em 100 campos observados, acabam não colocando como uma cruz, mas sim a quantidade de bacilos que a gente pode obter. Se tem de 10 a 99 presentes em 100 campos observados, a gente tem positivo com uma cruz. Quando a gente reduz a análise e em 50 campos a gente já consegue identificar 1 a 10 bar por campo, já se diz que tem 2 cruzes. E aí, quando a gente reduz ainda mais a pesquisa e em 20 campos observados já consegue identificar uma média maior que 10 bar por campo, aí já se diz que é positivo 3 cruzes, ou seja, o paciente está bem bacilífero, ele está com uma carga bacilífera que vai ter um maior risco de transmissão para quem estiver ali próximo dele. E aí a gente tem também o teste rápido molecular, que é o TRMTB. Ele vai objetivar a detecção do DNA dos bacilos do complexo Mycobacterium tuberculose e a triagem de cepas resistentes à rifampicina pela técnica de PCR, que é a reação em cadeia de polimerase. Então, o TRM, ele tem uma sensibilidade, como vocês viram, o bar nos carros em uma amostra é 60%, em 2 amostras aumenta para 80%, e o TRMTB, em uma amostra, ele tem uma sensibilidade de 90%. Então, ele tem uma maior chance de diagnosticar de forma precoce em relação ao bar. Então, basta uma amostra de escarro para se fazer essa identificação correta. E é muito importante a gente ter o TRM disponível, porque além dele fechar o diagnóstico para tuberculose, ele já disse se aquele paciente ele tem uma resistência à rifampicina ou ele é sensível à rifampicina, que é a principal droga do esquema para tuberculose, e mais lá na frente vocês vão entender o porquê que é importante saber se é resistente ou não à rifampicina. E aí a cultura do escarro é um método que tem uma elevada especificidade e sensibilidade no diagnóstico da tuberculose. Ela é indicada nos casos que são inicialmente negativos e que se está naquela suspeita de tuberculose, em casos de retratamento, ou seja, pacientes que tiveram abandono ou recidiva, porque é importante ter uma cultura para se analisar melhor se essa pessoa ela teve realmente uma recidiva, ou então se aquele abandono ou a recidiva foram por ser uma tuberculose droga resistente, e aí com a cultura permite ver se era um bacilo sensível, se apresenta resistência a alguma das drogas do esquema do tratamento para TB, além da rifampicina. Então, nas suspeitas de falência também é indicada a cultura de escarro, e se o paciente chega no segundo mês ainda positivo, é importante a gente ter uma cultura desse paciente, também para investigar resistência. Por quê? Porque geralmente as culturas assim de bactérias em geral para outros meios e tudo mais, elas com 5 dias a uma semana a gente já tem o resultado. Já o bacilo da tuberculose, como vocês viram, ele é um bacilo que tem um crescimento lento, então o tempo de meia-vida dele é
bem mais elevado do que de outras bactérias, às vezes entre 10 a 12 horas para poder se multiplicar. Então, se ele tem esse crescimento lento, o tempo que vai levar para ele crescer numa cultura pode chegar, inclusive, a 60 dias de análise. Então, se a gente tem um paciente que quer investigar se ele está tendo, se ele é uma recidiva, se ele é uma falência, que ele permanece positivo no segundo mês, e saber se esse bacilo ele é sensível, é resistente, eu vou demorar, em média, uns 2 meses para ter esse resultado. E aí, se eu não pedir no início e deixei para pedir só depois, assim, lá para o segundo mês que eu vejo que o paciente continua tendo é, essa positividade na baciloscopia ou era um abandono, uma recidiva, eu vou perder tempo de diagnóstico para esse paciente, ele pode evoluir com uma piora clínica nesse período. Então, é muito importante, nesses casos, ter a cultura bem indicada para fazer a análise e poder identificar se realmente era um bacilo sensível, mas a carga era muito grande, ou se ele tinha resistência a alguma droga do esquema, e aí vai ter que ser encaminhado para a referência terciária para fazer o tratamento da TB droga resistente. Então, quanto aos laboratórios para baciloscopia, nós temos nas UMS do Bengui 2, Marambaia, Tapanã, Icoraci, Paraíso dos Pássaros, Telégrafo, Jurunas e Gomá. Para o TRM e Cultura, nós temos na OMS da Marambaia e na OMS do Guamá. Aqui a ficha de requisição de escarro, que a gente tem aqui na Prefeitura de Belém. Sempre é importante deixar ela bem preenchida, com o nome da unidade solicitante, a data da solicitação, nome do paciente, data de nascimento, cartão SUS, sexo, telefone, matrícula, cidade, bairro, a idade, RG, CPF do paciente, nome da mãe, o endereço. Sempre importante identificar se é uma pessoa da população vulnerável, aí quem foi profissional solicitante, o registro no conselho, e aí a solicitação dos exames. A baciloscopia do escarro, a cultura do escarro, uma amostra, teste de sensibilidade, que vai ser nos casos em que a gente já tem uma suspeita de ver se é sensível, é resistente, a gente pede esse teste de sensibilidade. E aí a amostra, a gente tem a primeira amostra, coloca a data da coleta, a segunda amostra, a data em que foi coletado. E aí vai ser o diagnóstico do paciente, se é um caso novo, se é um retratamento, alguém que já teve tuberculose e vai precisar fazer um novo tratamento, ou se foi uma baciloscopia de controle, ver qual foi o mês de tratamento do paciente, identificar o número de SINAM, a data de notificação e a unidade notificante. E para o teste rápido molecular também indicar se é um caso novo ou retratamento, e a data da amostra. E aí, quanto ao resultado dos exames, vai dizer qual foi o aspecto da amostra, qual foi o resultado da baciloscopia direta do escarro do paciente, da primeira amostra, se foi positivo e quantas cruzes foi, ou se foi negativo, da segunda amostra, a baciloscopia de controle, se foi do primeiro mês, segundo mês, terceiro, quarto, quinto, a baciloscopia do sexto mês do paciente, ou então no resultado do teste rápido molecular, qual foi o nível de detecção do micobactéria tuberculose, se foi baixo, muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto, não detectado, ou apenas os traços detectados, se tem resistência à rifampicina, ou se é sensível à rifampicina, ou se não foi detectada a resistência, ficou como indeterminada, de não saber se é ou não. Principalmente quando se tem traços, a gente não consegue identificar se tem resistência à rifampicina. Então, vem apenas como indeterminada, mas não quer dizer que seja uma amostra de resistência, e sim que a quantidade que tinha ali de material genético não permitiu essa identificação adequada. Então, aqui no fluxograma que a gente tem pelo Ministério da Saúde, o principal exame a se solicitar na suspeita de tuberculose pulmonar ou laríngea é o TRM-TB, porque, como vocês viram, ele é o mais sensível, ele tem uma sensibilidade de 90%, e ele permite identificar a sensibilidade à rifampicina, ou se é resistente. Já a baciloscopia, ela vai ser importante para nos ajudar a ver se quanto é que está a carga bacilar do paciente
e acompanhar a evolução desse paciente com o tempo. E aí, sempre é importante lembrar que nos controles mensais do paciente tem que ser pedida a baciloscopia e que, por mais que ele esteja dizendo que não tem mais a mesma secreção de antes, que ele já não consegue escarrar, aquele pouco que ele conseguir escarrar já serve para a gente ter uma amostra e ver se a baciloscopia dele se mantém negativa ou se vem positiva. E aí, se for detectada micobactéria tuberculose, aí a gente diz que é um paciente com TB, e aí vai ver se tem resistência à rifampicina ou se não tem resistência à rifampicina, e aí faz uma análise complementar com a cultura, outra sensibilidade, e se é o tratamento para tuberculose no esquema básico, e se tiver resistência, já vai para referência terciária, mas também realiza um outro TRM-TB para confirmar com cultura e taxa de sensibilidade. Se não foi detectado o Mycobacterium tuberculosis e ele não mantém os sintomas, se exclui o diagnóstico de tuberculose. Caso ele mantenha, realiza a cultura com acessibilidade e mantém a investigação desse paciente. Então, qual é o objetivo do tratamento da tuberculose? É prevenir a emergência de bacilos resistentes, usar medicações que possuam uma atividade bactericida precoce, ou seja, que consigam matar os bacilos de forma mais rápida e precocemente, atividade esterilizante, que é conseguir eliminar aqueles focos latentes que vocês viram ali nos granulomas, ao longo do tempo, que já é algo mais demorado de se conseguir, e que possua a menor toxicidade possível para chegar nesse resultado. E aí a gente tem a fase intensiva, que é a fase de ataque, em que reduz rapidamente a população bacilar e a eliminação dos bacilos com resistência natural a algum medicamento. Já a fase de manutenção, ela vai eliminar os bacilos latentes ou persistentes e a redução da possibilidade de recidiva da doença. Então, caso novo e retratamento, que é essa recidiva após a cura e reingresso após abandono, é feito acompanhamento com esquema básico para adultos e para crianças na atenção primária. E aí, quando se tem uma tuberculose meningoencefálica ou osteoarticular, o diagnóstico geralmente é feito em ambiente hospitalar e, posteriormente, um segmento na atenção secundária. Quando se tem alguma toxicidade, intolerância, um impedimento ao uso de esquema básico e avaliação de fase terapêutica, também se faz uso de esquemas especiais através da referência secundária. E quando se tem uma fase terapêutica por resistência, a resistência comprovada a alguma medicação do esquema, vai fazer o esquema especial na referência terciária. E aí, qual é o tratamento que geralmente faz? Faz, em média, 2 meses do RHZE, seguido de 4 meses do esquema RH. Então, R é rifampicina, o H, isoniazida, o Z é a pirazinamida e o E é o etambutol. Qual é a indicação? Casos novos de tuberculose ou retratamento em adultos e adolescentes, maior ou igual a 10 anos de idade, e todas as apresentações clínicas pulmonar ou extrapulmonar, exceto a forma meningoencefálica e extraarticular, que nesses casos o tratamento é mais prolongado. E aí sempre é importante avaliar como é que está o peso desse paciente ao longo do tratamento, porque geralmente uma das coisas que acontece com esses pacientes é que eles começam a perder peso antes do diagnóstico da tuberculose, devido à doença. E aí, quando é feito o diagnóstico e essa pessoa começa a tratar, ela vai começar a ganhar peso com o tratamento. Então, pode ser que, por exemplo, uma pessoa que no início do tratamento, no primeiro mês, ela estava com 47 quilos, aí ela chega no segundo mês com 53, eu vou precisar ajustar a dose dela para fazer 4 comprimidos ao invés de 3, por ter ganho peso durante o tratamento. Então, sempre é importante ficar de olho no peso dos pacientes, para evitar que eles façam subdoses. E aí já o RH é a forma de manutenção, que é apenas a rifampicina e a isoniazida. E aí a gente tem 2 apresentações. Tem a apresentação com um comprimido de 300 por 150 ou 2 comprimidos de 150 por 75. E aí é sempre importante ver qual desses que o indivíduo vai estar fazendo para evitar que ocorra algumas confusões, de, por exemplo, ele fazer 2 comprimidos de 150 e 75
achando que está fazendo a dose de 350, e aí essa pessoa vai estar fazendo uma subdose. Ou então, dá 4 comprimidos de 300 por 150, e aí esse indivíduo vai estar fazendo uma dose bem acima do que era recomendado para ele, podendo evoluir, inclusive, com hepatite medicamentosa. Então, sempre importante ficar em alerta e checar com o paciente, conferindo com ele qual é a medicação que ele está usando, que a gente tem as duas disponíveis nas unidades de saúde, para não gerar essas confusões. Então, já na tuberculose meningoencefálica e osteoarticular, o tempo de tratamento é 2 meses da fase intensiva com RHZE, seguidos de 10 meses de rifampicina isoniazida, devido à maior dificuldade que a medicação tem em penetrar o sistema osteoarticular e meningoencefálico. Então, nesses casos, o tratamento dura no mínimo 12 meses. E aqui é um esquema básico para crianças, em que faz apenas a rifampicina, isoniazida e pirazinamida. Não se faz etambutol nesse caso, porque eles têm um maior risco de fazer neurite óptica, e aí a criança não vai conseguir relatar para vocês que está tendo essa alteração. Então, algumas vezes, eles começam a ter uma visão mais alaranjada e vai ser difícil ter essa percepção por conta deles. E quem causa isso pode causar isso é etambutol. Então, por isso que ele é excluído do esquema básico para crianças e faz apenas o 2-RHZ seguido por 4-RH, exceto da forma meningoencefálica e osteoarticular, que o tratamento é mais prolongado também, de 12 meses. Então, como vocês podem ver, qual é o principal objetivo que a gente tinha relatado do tratamento para tuberculose? É fazer com que a gente tenha a prevenção de resistência. Então, quem atua muito bem com isso é a rifampicina, isoniazida e etambutol, que tem uma atividade bactericida, uma alta atividade bactericida, a gente tem a rifampicina, isoniazida, e uma alta atividade esterilizante, que é a rifampicina e pirazinamida, com menor toxicidade possível, que é etambutol, rifampicina e isoniazida. Então, o que vocês podem concluir desse quadro aqui? Que a rifampicina ela é muito importante para prevenir formas de resistência de tuberculose, ela tem uma grande atividade bactericida, então ela vai eliminar aqueles focos latentes da tuberculose, por isso que a rifampicina isoniazida que é mantido durante mais 4 meses em combinação para eliminar os focos latentes que são mais difíceis de matar, e é por isso que o tratamento da TB é mais prolongado, porque a pessoa ela vai matar aquelas bacilos que estão ativos, mas os formas latentes vão estar ali ainda dormindo, e se a pessoa suspende o tratamento antes do tempo esperado, aqueles focos latentes podem eclodir e causar uma nova reincidência do caso, e como são focos que foram expostos ao esquema na forma intensiva e começam a ter essa maior eclosão, o risco de virem com focos de resistência à rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol é maior. Então, por isso que é importante fazer esse tratamento durante 6 meses. E atividade esterilizante, que é conseguir eliminar a maior quantidade de bacilos no menor tempo possível. Quem faz isso muito bem é a rifampicina e a pirazinamida. Só que como a pirazinamida tem uma toxicidade um pouco maior, que ela é um pouco mais hepatotóxica do que as outras, ela só fica nessa fase mais inicial. E aí, quanto à toxicidade, a rifampicina, isoniazida e etambutol tem uma baixa toxicidade. Então, por isso que elas são muito importantes durante o tratamento. Então, por exemplo, se eu perco a rifampicina, eu perco a principal droga do tratamento para tuberculose. E aí, nesse caso, é por isso que no TRM o que a gente identifica é se é sensível ou resistente à rifampicina. E porque se a gente perde essa medicação, o nosso tratamento fica muito mais fragilizado, e aí prolonga muito o tempo de tratamento dos pacientes por perder a melhor droga que tem disponível para poder tratar e curar da tuberculose. Então,
Quanto às orientações ao tratamento do paciente, as medicações têm que ser tomadas todos os dias. É muito importante acolher o paciente, informar o nome dos remédios, abrir diálogo para dúvidas quanto ao tratamento ou à doença, questionar sobre eventos adversos e orientá-lo. Pacientes em idade fértil, informar que a medicação para tuberculose diminui o efeito do anticoncepcional. Então, por exemplo, a rifampicina, ela pode reduzir a ação do anticoncepcional, seja oral ou até aqueles outros métodos assim que pode ter intradérmico, mas ele pode ter essa redução da efetividade da terapia anticoncepcional. Então, tem que orientar os pacientes quanto a isso e para que se use métodos de barreira, como o preservativo feminino, o preservativo masculino, o DIU ou o diafragma, que vão ajudar a evitar que durante esse período a pessoa possa acabar engravidando, e caso ela faça uso anticoncepcional. Sempre se atentar às barreiras que possam dificultar o tratamento. Então, o horário do tratamento diretamente observado tem que ser bem estabelecido. E quanto ao horário também, a gente tem que fazer com o paciente, ou ele em jejum, de preferência, por exemplo, às 6 horas da manhã em jejum, que ele faça essa medicação, mais 7 horas caso ele esteja em jejum. E se for após o café da manhã, tem que ser 2 horas após o café da manhã, sendo que ele tem que fazer essa medicação no máximo entre 9 e 10 horas da manhã. Por quê? Porque, como vocês viram, o bacilo ele tem um crescimento mais lento. Então, a hora que ele mais se multiplica é por volta de meio-dia, 1 hora da tarde. E aí é nesse momento em que o bacilo ele se abre e fica mais vulnerável, durante a replicação dele. Então, nesse horário, os medicamentos do esquema da tuberculose têm que estar com uma ação farmacológica máxima. E aí o tempo que vai levar para isso é justamente em média, assim, por exemplo, tomou entre 7 e 9 horas da manhã, a medicação vai estar agindo ao máximo aos meio-dia, 1 hora, que é quando ocorre essa maior replicação. Então, se o paciente toma medicação, por exemplo, 11 horas da manhã, ele toma, por exemplo, café. Eu tomo meu café 9 horas da manhã, então 11 horas eu vou tomar medicação. Quando for meio-dia, a medicação ainda vai estar começando a fazer efeito e vai perder aquele momento em que o bacilo vai estar mais exposto, dificultando a erradicação desses focos. Então, é muito importante ter esse horário da tomada sendo feito certinho com os pacientes. E também orientar quanto ao preconceito de familiares em relação à tuberculose e as necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, porque algumas medicações do esquema, principalmente a pirazinamida, ela é hepatotóxica. Então, se o paciente continua ingerindo álcool e o uso de drogas e durante o tratamento para a tuberculose, o risco dele fazer uma hepatite medicamentosa é bem maior. Então, ele tem que suspender o uso do álcool e outras drogas durante o tratamento para evitar de fazer uma hepatite medicamentosa. E aí, reforçar que as consultas e acompanhamentos são mensais. Então, a CS deve também captar, por meio da busca ativa, os pacientes que não comparecerem ao serviço de saúde quando agendados, seja para consulta ou entrega de medicação. Orientar que, mesmo com a melhora dos sinais e sintomas com esse tratamento, é necessário que seja seguido até o final do tempo previsto e que, após os 15 dias de tratamento, com a melhora do quadro clínico, reduz as chances de transmissão. Porém, enquanto ainda estiver bacilífero, ainda poderá transmitir. E aí a gente tem as reações adversas menores, que é a náusea, vômito, dor abdominal. E aí, nesse caso, sempre orientar que o paciente tome o tratamento da tuberculose 30 minutos antes do café da manhã ou 2 horas depois do café da manhã, marcando consulta no serviço de saúde para que ele seja orientado da forma certinha de como fazer isso. Se tiver o suor ou urina avermelhada, orientar que é um efeito normal da medicação e que voltará ao normal com o fim do tratamento. Se tiver dor de cabeça, ansiedade, insônia, orientar que é um efeito normal da medicação também, marcar consulta no serviço de saúde. Se ele tiver dor nas articulações,
pele, olhos amarelados, coceira, ou então que ele apresente vermelhidão na pele, ou surgimento de qualquer outro sintoma, marcar também consulta no serviço de saúde, para a gente poder ver o que esse paciente pode estar apresentando. Então, acesse sempre que perceber que o paciente tem algum desses efeitos adversos, que leve o caso para se discutir com outros profissionais da sua equipe, para que ele possa ser abordado da melhor forma possível. E aí o TDO, que é o tratamento diretamente observado, é uma estratégia muito importante para vincular o indivíduo aos cuidados e ao serviço, identificando as dificuldades enfrentadas pelos pacientes, intervindo nas situações que representem risco à tomada dos medicamentos. Então, tem que fazer a tomada diária da medicação e sempre observado por um profissional de saúde. É realizado de segunda a sexta-feira, ou pelo menos 3 vezes na semana, sendo supervisionado semanalmente por um profissional de enfermagem. E aí, na sexta-feira, é fornecido medicamento ao paciente para ser tomado em casa, no sábado, no domingo, ou então nos feriados também vai ser disponível para esse paciente. E aí, o vínculo que o ACS vai ter com o paciente durante as visitas domiciliares é sempre importante estimulador para que ele faça a adesão do tratamento e possa concluir de forma adequada. Então, nas orientações quanto ao TDO, escolha sempre um local ventilado e com um pouco de privacidade ao administrar medicamento ao paciente, principalmente no primeiro mês do tratamento, em que o paciente ainda pode estar bacilífero. Sempre informar o paciente em tratamento os nomes dos remédios que são administrados, entregar ao paciente o medicamento junto com um copo d'água, observar a tomada dos medicamentos e verificar se ele engoliu corretamente, fazer o registro na planilha de acompanhamento diário, que é do tratamento supervisionado, encorajar o paciente a continuar o tratamento e marcar ou agendar o próximo encontro diário, 3 vezes na semana, perguntar ao paciente se tem alguma dúvida quanto à doença e ao tratamento, providenciar agendamento para consulta médica ou de enfermagem, providenciar juntamente com o paciente o encaminhamento dos contatos para avaliação e realização dos exames nessa população. Em caso de falta do paciente, realizar sempre a busca ativa dele por meio de visita ou ligação telefônica para identificar o motivo da falta do paciente na unidade e aí, na realização da busca ativa desse paciente, evitar comentar sobre o diagnóstico com o paciente, do paciente com terceiros que possam estar ali envolvidos, que ele, às vezes, pode se sentir estigmatizado por ter a doença. E o TDO na ILTB também é sugerido, que é um tratamento auto-administrado, mas se recomenda que o medicamento seja dispensado semanalmente para antecipar possíveis abandonos dos pacientes. E aí, quanto à investigação de contato, é uma estratégia muito importante para o rastreamento da ILTB e da tuberculose pulmonar em contatos de TB pulmonar ou laríngea. Vai se investigar pessoas que convivem com o caso fonte, ou seja, em casa, trabalho, escola ou instituição de longa permanência, de acordo com o grau de exposição. E a avaliação de contatos vai investigar a história, quadro clínico, faz a prova tuberculínica, raio-x de tórax e exames bacteriológicos quando indicado. E aí cabe ao ACS orientar e encaminhar os contatos aos serviços de saúde para avaliação clínica e possível diagnóstico e tratamento. E aí o tratamento da ILTB, nós temos 3 opções. Tem o esquema da isoniazida, que é o 6H ou 9H. No 6H são 6 meses em que o paciente vai fazer 180 doses, que podem ser tomadas de 6 a 9 meses, ou em 9 meses o paciente vai fazer 270 doses, que poderão ser tomadas de 9 a 120 meses. Já o da isoniazida e rifampicina, que é o 3HP, o paciente vai fazer o tratamento durante 3 meses, com uma dose semanal, ou então vai tomar 12 doses totais, que são as semanais, entre 12 a 15 semanas. E o tratamento com a rifampicina, que é o 4R, que é de 4 meses, faz uma dose diária e toma 120 doses totais diárias entre 4 a 6 meses. Quanto às gestantes, elas podem usar com segurança a isoniazida ou a rifampicina, e já a isoniazida com a rifampicina ainda não é recomendada a sua utilização na gestação pela falta de estudos nessa população. Então, a orientação quanto ao tratamento em menores de 14 anos ou 30 quilos
usar o esquema isolado, a isoniazida 100 miligramas e rifampicina de 150 miligramas. Todos esses medicamentos devem ser tomados no mesmo dia. A rifampicina e isoniazida, preferencialmente em jejum, e a rifampicina junto com alimentos, uma vez por semana, durante 12 semanas. Nos maiores de 14 anos ou com mais de 30 quilos, faz o esquema combinado, que é o 3HP, que é uma dose fixa combinada, toma medicação junto com alimentos. Se tiver reações que podem ser manejadas na atenção primária, como uma intolerância digestiva, que é o náusea e vômito, epigastralgia, suor, urina de cor avermelhada, o prurido, que é a coceira ou exantema leve, dor articular, neuropatia periférica, hiperuricemia, febre, cefaleia, mudança de comportamento, são coisas que a gente tem que observar nessa população durante o tratamento da IADTB. Aqui é uma ficha para se realizar análise dos contatos, do controle de contato dos pacientes, em que vai se dizer se a idade do paciente, se ele fez a BCG, como aqui é a basioscopia, o raio-x, o PPD desse paciente, e se fez algum tratamento, se foi um contato intradomiciliar, de áreas confinadas ou em grupos vulneráveis. E aqui a vacina da BCG, ela vai diminuir a incidência de formas graves da tuberculose, então a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar, ela tem que ser administrada o mais precocemente possível, de preferência logo após o nascimento do bebê, e é disponibilizada para a criança até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Tem que sempre verificar o cartão da criança e a situação vacinal, e caso ela não esteja atualizada, fazer encaminhamento ao BS. Então, a CS tem que acompanhar a situação vacinal das crianças do território e encaminhar o BS aquelas que não têm registro da BCG no cartão ou que não possuem cicatriz vacinal no braço direito. Então, quanto às atribuições do ACS? Divulgar para a sua comunidade a tuberculose como importante problema de saúde pública atual, orientar a população quanto à transmissão aérea da tuberculose e as medidas de prevenção que podem ser adotadas, estar atento em todos os encontros com a comunidade aos principais sintomas da tuberculose, assim como divulgá-los e fazer encaminhamento dos casos suspeitos para a unidade de saúde, realizar a busca ativa dos sintomáticos respiratórios, possibilitar, conforme a rede do município, que a primeira amostra dos carros seja coletada no momento da suspeita de tuberculose, informar que o tratamento para a tuberculose é disponível no SUS e exclusivamente no SUS, dura no mínimo 6 meses e deve ser feito até o final para que se alcance a cura do paciente, realizar a busca ativa dos pacientes em tratamento que não comparecerem ao serviço de saúde quando agendados, estar atento para os efeitos adversos ao tratamento para a tuberculose e, caso seja identificado algum, o paciente deve ser orientado e ou encaminhado ao serviço de saúde para avaliação. Realização do TDO, a partir do planejamento da equipe e do estabelecimento do vínculo e diálogo com o usuário, orientar e encaminhar os contatos ao serviço de saúde para avaliação clínica e possível diagnóstico e tratamento, acompanhar a situação vacinal das crianças do território, utilizar ferramentas de coleta de informações e acompanhamento do paciente. E aqui a gente tem a ficha de notificação da tuberculose, que é muito importante que seja feito o preenchimento adequado dela com os dados gerais, notificação individual, dados de residência do paciente, dados complementares que esse paciente pode apresentar ao caso, para que a gente possa ter um maior controle de vigilância quanto à tuberculose na nossa população. Então, é sempre importante ter o preenchimento adequado para que possa ser registrado no SINAM da ficha de notificação de investigação de tuberculose. Aqui é a ficha de acompanhamento do TDO, que a gente vai ter do paciente, que é disponível pelo Ministério da Saúde, sempre registrando o dia que o paciente está fazendo a medicação, se foi tomada como uma dose supervisionada, que está em S, auto-administrada em A, ou se ele faltou a tomada, que vai ser em F. Aqui é o registro do sintomático respiratório no serviço de saúde, que são livros de sintomático respiratório. Esse é o livro de acompanhamento de tuberculose, que é o registro de pessoa com tuberculose e acompanhamento do tratamento. Aqui é uma cartilha que é importante para o ACS, que é a cartilha para o agente comunitário de saúde contra a tuberculose, que vai ajudar vocês a entenderem melhor
algumas dúvidas que ainda possam ter quanto às atribuições, como identificar, e que vai ajudar muito a vocês a poder nortear nessa identificação e investigação precoce. Então, essas são as referências. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos a presença do Dr. Reimão, né, pela excelente Obrigado. apresentação, né? Temos muitas dúvidas no chat, mas creio que muitas delas foram esclarecidas ao longo da apresentação. Ao final das apresentações, nós iremos discutir as principais perguntas. Tem muitas perguntas, muitos comentários no chat, e nós agradecemos a presença de todos. No momento, nós temos 779 pessoas participando da live, já chegamos até 900 participantes, então está sendo um sucesso, com boa adesão, e nós agradecemos a todos, não só do município de Belém, mas vimos aqui no chat que temos participantes do estado inteiro do Pará, e nós agradecemos a participação de todos. Já está disponível o link de frequência, vocês podem estar preenchendo esse link de frequência. Tem uma pergunta no chat sobre categoria profissional, e aqueles que são ACS colocam que são ACS. Essa é a categoria profissional de vocês. Tá bom? E ao final nós iremos discutir algumas perguntas que ficaram. Nós pedimos que o Gabriel continue conosco no evento. E agora daremos prosseguimento com a enfermeira Leone Galvão, que trabalha conosco na referência de tuberculose e hanseníase da SESMA, e agora ela falará um pouco sobre as atribuições e contribuições dos agentes comunitários de saúde no programa da hanseníase. Tá? Nós vamos compartilhar a apresentação aqui no evento para que a gente consiga dar continuidade, né, ao evento. Então, mais uma vez, obrigada a todos e continuem colocando as dúvidas no chat. Pedimos que aguardem mais um segundo, estão colocando a apresentação. Antes da apresentação, só informando que esse evento ele ficará disponível no YouTube para acesso posterior, caso vocês queiram acessar, ou caso tenha outros profissionais que não puderem estar presentes conosco, eles poderão acessar o evento posteriormente. Então, não se preocupem, vai ficar disponível esse evento no YouTube. Aí agora a gente dá prosseguimento com a enfermeira Eloane, né, falando um pouquinho sobre as atribuições e contribuições dos acessos no programa de controle da hanseníase, aí está a tuberculose, Wander. Já está compartilhado. Você pode apresentar. Não está aparecendo, Wander. Ok. Ok?
Tá aparecendo da tuberculose, não da hanseníase. Ok? Eu acho que Tudo agora certo? vai, tudo certinho. Aparecem para vocês que estão participando? Tá aparecendo da hanseníase? Sim, já está transmitindo para o canal, já está normal. Pode iniciar, por favor. Perfeito. Elô, não está saindo o seu áudio. Não. Consegue me levantar o ouvindo? Agora sim. Ok. Então Sim, vamos lá. Pode iniciar. certo, obrigada. Dando continuidade, agora vamos falar um pouco sobre a hanseníase. Pode passar o slide inicial. Sim. Agora, o que é a hanseníase, né? Como podemos compreender, a hanseníase é uma doença crônica de progressão lenta. Por isso que a pessoa que tem um contato com uma pessoa que não está, com um paciente que não está realizando tratamento, ela pode vir desenvolver sinais e sintomas de 2 a 5 anos, após 2 a 5 anos desse contato. Tá? Ela atinge peles e nervos, é causada pela microbactéria leprae, onde ela tem afinidade pela peles e nervo, causando lesões visíveis, que também é conhecido como bacilo de Rhan. No segmento, como eu falei anteriormente, ela pode demorar de 2 a 5 anos, em geral, para aparecer os primeiros sinais e sintomas visíveis. Pode atingir pessoas de qualquer faixa etária, independente da classe social. Sabemos que a hanseníase ainda tem um estigma social muito grande, que, infelizmente, essa falta de conhecimento acaba atrapalhando, dificultando os pacientes ao tratamento. Pode ocasionar capacidades e deformidades quando não tratada em tempo oportuno. Por isso, a questão de fazer busca ativa de sintomáticos, nesse caso, são sintomáticos dermatológicos, tá? Para que essas pessoas possam estar sendo identificadas em tempo oportuno e iniciar o tratamento. É importante frisar que a hanseníase ela tem cura e o tratamento é um direito de todo cidadão e está disponível no SUS e disponível em todas as unidades básicas. A situação atual da hanseníase no Brasil. Tá? Ela permanece sendo um problema de saúde pública. O Brasil ele ficou como segundo lugar em relação à detecção anual de casos novos. O país notificou 836 novos casos em menores de 5 anos. Isso traz um alerta para a gente, porque quando há detecção muito alta em menores de 15 anos, confirma para a gente que há uma existência, né, que indica a continuidade da cadeia de transmissão. Toda vez que o menor de 15 anos ele é confirmado, ele é detectado com hanseníase, acende um alerta, porque essa cadeia de transmissão ela continua, ou seja, não estamos detectando os casos em adultos em tempo oportuno. A hanseníase mantém-se de uma distribuição de forma heterogênea. Tá? Na região norte, ela apresenta um aumento de 32,9% na proporção de casos novos multibacilares, que são os casos onde ocorre a maior transmissão do bacilo. Passando, a Estratégia Nacional para a Eliminação da Hanseníase. A eliminação são estratégias que buscam atingir metas em até 2030, que está incluído várias doenças, como a tuberculose, entre elas a hanseníase. Tá? Qual é a visão? É a redução da carga da hanseníase no Brasil, e temos algumas metas a serem cumpridas até em 2030. Que a eliminação da doença, da transmissão em até 99% dos municípios, a eliminação da doença em 75% dos municípios, reduzir em 20% o número absoluto de casos novos com grau de incapacidade 2. Grau de incapacidade 2 são pessoas que foram diagnosticadas em tempo tardio. Infelizmente, essas deformidades elas são visíveis, como é a mão em garra, pé caído, tá? E dá providência a 100% das manifestações sobre as práticas discriminatórias da hanseníase na ouvidoria do SUS. Então, ainda temos um longo caminho, né, como a gente pode perceber, até em 2030, o desafio é grande, mas é muito oportuno e consideravelmente vamos conseguir. Estamos na luta para conseguir alcançar essas metas. Pode passar? Como a gente vai considerar a interrupção da transmissão da hanseníase? Quando numa determinada região
durante 5 anos consecutivos, não ocorrer a detecção de casos novos em menores de 15 anos. A partir desses 5 anos, sem a detecção de casos novos em menores de 15 anos, a gente vai considerar que houve a interrupção da transmissão, e após esses 5 anos, tendo 3 anos consecutivos sem a detecção de casos novos, a gente alcançou a eliminação da doença. Esse é um dos objetivos da estratégia de eliminação da hanseníase. E é importante agora falar como se pega e como não se pega a hanseníase. Pode passar. A questão da transmissão da hanseníase é importante reforçar, porque como são lesões visíveis e a gente sabe que tem um estigma social muito grande em relação à doença, é importante frisar que o contato físico, através de compartilhamento de abraço, compartilhamento de objetos pessoais, ele não transmite a hanseníase, tá? A mãe que estiver, no caso mãe, ela vai transmitir para o filho no momento do período da gravidez, também essa transmissão, ela não ocorre, certo? É importante estar ressaltando. Pode passar. Tá. Aí agora nós vamos falar aqui como de fato ocorre a transmissão da hanseníase através da via respiratória e o convívio contínuo e prolongado. Por isso se dá a busca ativa do sintomático e principalmente a avaliação dos contatos intradomiciliares. Toda vez que ocorre um caso de hanseníase, é importante fazer a sensibilização desses contatos para que ele procurem a unidade devidamente orientados para que ocorra a avaliação desses contatos. Vamos falar agora sobre a transmissão, um pouco mais sobre a transmissão. A principal via de transmissão é respiratória, através do bacilo, pelas vias respiratórias das secreções nasais, tosse e espirro. Tá? E nem todas as pessoas que têm hanseníase de forma contagiosa são... nem todas as pessoas que têm hanseníase de forma contagiosa e as não... de forma contagiosa as que são multibacilares, é que de fato ocorre a transmissão. A hanseníase ela é dividida em forma, vamos falar melhor mais para frente, em multibacilares e paucibacilares. A transmissão ocorre nos casos multibacilares. Pode passar. Como eu falei anteriormente, a maioria das pessoas que recebem o bacilo, elas não adoecem. 90% das pessoas que entram em contato com o bacilo de Hansen, elas não vão adoecer, elas não vão desenvolver a doença. Mas esses 10% da população que vem a ter um sistema imunológico que vai acabar desenvolvendo, mais propenso a desenvolver a doença, eles precisam, de fato, ser avaliados. E são essa questão, como eu falei, das paucibacilares e das multibacilares, que é onde ocorre a maior transmissão dos bacilos. Dando continuidade. O risco de adoecimento numa determinada área geográfica, ela vai depender muito do número de pessoas que eu tenho que foram contaminadas pela hanseníase, mas que são multibacilares. Quando o maior número de pessoas multibacilares numa determinada área geográfica, maior o número de pessoas que eu posso estar vindo a diagnosticar com hanseníase. Vai passar. E o agente comunitário de saúde, Qual o seu papel nesse cenário? Valorizando as visitas domiciliares, as queixas das pessoas, sempre que houver um paciente, um contato, um paciente, que você tiver um olhar mais atento para as principais queixas dele, tirar dúvidas, por isso a importância do conhecimento, ela está tirando dúvida, diminuindo o medo da pessoa, ajuda no diagnóstico, a gente sabe que é uma doença que tem um estigma muito grande social, ajudar no acolhimento, acolher essa pessoa como nós gostaríamos de ser acolhido. Imagina você diante de um diagnóstico de hanseníase que ainda traz muito medo devido ao desconhecimento. Então, acolher essa pessoa de forma trazer um acolhimento apropriado, orientar tanto a família como a comunidade, fazer de fato a educação em saúde nas visitas domiciliares e nas reuniões com a comunidade sobre os principais sinais e sintomas. E como podemos estar prevenindo a hanseníase? Tá? É importante a importância do diagnóstico precoce, que vai trazer o tratamento oportuno e a investigação dos contatos. Essa é a principal forma que nós temos de fazer a quebra da cadeia de transmissão, através do tratamento, porque quando o paciente inicia o tratamento, ele para de fazer a transmissão. Então, início do tratamento e a investigação dos contatos para estar detectando possíveis novos casos de hanseníase é a principal forma, a única forma, na verdade, que nós temos na quebra da cadeia de transmissão da hanseníase.
Como prevenir a hanseníase, né? Nós temos a realização da BCG. É importante receber a orientação que a BCG ela não é uma vacina específica para hanseníase, mas que ela oferece uma proteção reduzindo a morbidade e a manifestações clínicas e ela acaba ajudando a ter manifestações clínicas mais brandas. Quem vai realizar a vacina BCG? Todo contato de hanseníase, mas sempre verificando a questão da cicatriz vacinal. A ausência da cicatriz da BCG, esse contato vai realizar uma dose. Ele tem uma cicatriz, realiza também uma dose. E sempre que houver 2 cicatrizes de BCG, não se prescreve, tá? Não se orienta a fazer a realização da BCG. No caso de contatos menores de 1 ano, também não é indicado, que tenha comprovação da BCG, não é indicado fazer a revacinação. E como prevenir a hanseníase, né? Como já foi falado anteriormente, é importante o tratamento oportuno, a avaliação dos contatos. Entre a avaliação dos contatos, nós temos agora, distribuído pelo SUS, o teste rápido da hanseníase. Um teste que ele não é feito para a realização do diagnóstico, mas sim para a avaliação dos contatos. Então, é algo a mais que vem trazendo, oportunizando a avaliação dos contatos. Nós tivemos somente a avaliação da ANS, que é onde é feita toda a avaliação desse paciente, para fazer busca se tem alguma mancha, alguma dormência no corpo. Tem um formulário que ele é preenchido durante a realização ANS, que é a avaliação neurológica simplificada, e agora nós temos o teste rápido, né, que é mais uma ferramenta na avaliação dos contatos. Mais uma vez, sobre o papel do ACS nesse cenário, o ACS, o agente comunitário de saúde, ele vai poder estar verificando se os contatos do paciente com hanseníase, eles foram examinados, né, e receberam a vacina BCG, a vacina da BCG, pois a vigilância das pessoas que têm mais risco de adoecer pode prevenir novos focos. Como eu falei, é imprescindível saber que quando a gente tem mais casos multivacilares em uma determinada região, é onde ocorre o maior número de contatos confirmados. O ACS também ele vai poder estar verificando se a pessoa com suspeita de hanseníase, que você encaminhou para a unidade de saúde, ele compareceu, se foi atendida, e encaminhar à unidade de saúde os casos suspeitos. Durante uma visita domiciliar, você verificou que ali naquela residência, ou durante uma conversa, um caso suspeito de hanseníase, e encaminhar essa pessoa para a unidade de saúde na qual você faz parte. Quando suspeitar de hanseníase? A suspeita de hanseníase baseia-se na presença de um ou dos mais sinais e sintomas que nós vamos estar falando agora. A presença de uma ou mais manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas em qualquer parte do corpo, área de pele seca ou com falta de suor, área de pele com queda de pelos, inclusive nas sobrancelhas, caroços pelo corpo, alguns casos avermelhados ou dolorosos, área com parestesia, ou seja, a sensação de formigamento, diminuição da sensibilidade ou do calor, e do tato. A pessoa, muitas vezes, ela está realizando ali essa atividade de vida diária, fazendo uma comida, e por algum motivo ela encosta na panela que está quente, ela não sente. E ela não entende porque não está, me queimei ou me machuquei e não senti. Já essa perda da sensibilidade já traz um alerta para um dos principais sinais e sintomas da hanseníase. Dor e sensação de choque, fisgadas e agulhadas ao longo dos nervos, braços, pernas e dos pés, diminuição da força muscular das mãos, dos pés e da face, devido à inflamação dos nervos. Como eu falei, a hanseníase, o bacilo de Hansen, ele tem uma afinidade pelos nervos e a pele. Área de pele com perda de ausência da sensibilidade, pode passar. Nessa imagem, como é possível ver, né, como eu relatei, no caso, a pessoa está fazendo uma comida ali, né, uma atividade normal do seu dia a dia, e ela se queimou e não está sentindo, né, tem essa ausência aí. Então, durante as visitas domiciliares, sempre que você encontrar alguém que tem uma mancha ou perda de sensibilidade, ele relata para você que ele está com uma perda de sensibilidade, essa pessoa ela deve ser considerada suspeita de hanseníase e encaminhada para a unidade de saúde. Aqui eu vou ler para vocês um relato de caso. É uma paciente que foi diagnosticada e tratada para hanseníase. Primeiro apareceu uma mancha na parte lateral da minha perna. Era uma mancha dormente que não coçava. A minha mão estava dormente até o cotovelo. Passando uma comida no forno, queimei o meu braço sem sentir.
Quando dei por mim, estava com uma bolha imensa e o braço não doía. Levei quase 4 anos para descobrir que estava com hanseníase. O médico dizia que era LER, que é lesão por esforço repetitivo. Quando um outro dizia que era coluna. E a orientação que ela recebeu foi para dormir no travesseiro, e a dormência não passava. Era o jeito que ela dormia com o travesseiro. Até que um dermatologista pediu um exame e me disse que era um caso suspeito de hanseníase e que eu deveria fazer uma biópsia. O resultado foi positivo para hanseníase. Fiquei desesperada, mas resolvi que ia me tratar e fui curada. Fiz o tratamento por 2 anos e fiquei curada. Esse é um relato de um caso real de uma paciente. Esse relato está disponível no livro de hanseníase para ACS, Agente Comunitário de Saúde, e a gente verifica que o próprio paciente, né, por conta de toda a estigma que a doença por si só traz, que é uma doença muito antiga e que ainda traz muito estigma, ele tem, muitas das vezes, a falta do conhecimento, ele traz medo ao diagnóstico. Ela apresentava sinais e sintomas visíveis, mas ainda assim demorou 4 anos para se ter o diagnóstico. Pode passar. Como é feito o diagnóstico da hanseníase? O diagnóstico eminentemente clínico é feito pelo médico e também pela presença de um ou mais sinais e sintomas, seguindo alguns critérios. Pode passar. Quais são os critérios? Além do diagnóstico clínico, né, um paciente que vem apresentar lesões ou áreas de pele com alteração de sensibilidade térmica, dolorosa ou tátil, como eu reforcei nos principais sinais e sintomas, espessamento de nervo periférico associado a alterações sensitivas, motoras ou tátil, e a confirmação, né, da micobactéria leprae confirmada pela biópsia de pele ou pela baciloscopia. Tendo a associação de um ou mais sintomas desses, se tem um caso confirmado de hanseníase. O ACS, como pode estar auxiliando, né? Verificando se o paciente entendeu o seu diagnóstico, os cuidados com ele e a sua família, orientando a comunidade que o diagnóstico precoce e o tratamento regular, ele evita incapacidades físicas e a propagação da doença, e reforçar que a hanseníase tem cura e o tratamento ele é gratuito. Agora nós vamos falar um pouco sobre a forma clínica, tá? Pode passar. Como eu falei anteriormente, no início da apresentação, ela é dividida em 4, dividida em 2, paucibacilar e multibacilar. A forma paucibacilar nós vamos encontrar na forma indeterminada e tuberculoide, onde esse paciente ele vai estar apresentando de 1 a 5 manchas. Pacientes que apresentam mais de 5 lesões, mais de 5 manchas, ele vai poder ser classificado como na forma de mofa ou bichoviana, que é a forma multibacilar. Essa classificação em paucibacilar e multibacilar, ela é utilizada também na questão do tratamento do paciente, onde esse paciente paucibacilar ele vai realizar o tratamento por 6 meses e o multibacilar por 12 meses. Pode passar. Só um momento que eu acho que pode passar. Nós vamos falar sobre agora a hanseníase da forma indeterminada. Pode passar. A lesão de pele na forma indeterminada geralmente é uma única lesão, mais clara que a pele ao redor da mancha, ela não é elevada, não tem essa mancha, a borda ela não tem relevo, não tem alterações, tá? Apresenta bordas mal delimitadas e seca. Tá? Então, pode passar, a gente começar a ver as imagens, no caso de uma forma indeterminada, como a gente pode verificar, é uma única lesão. Se esse paciente ele não tiver um conhecimento dos principais sinais e sintomas, ele dificilmente, nessa fase inicial, vai procurar atendimento. A importância do ACS nessa situação, o ACS que já tem um conhecimento, ele verificando na presença de uma mancha, onde essa mancha já tem uma certa... o paciente vai falar para você que essa parte aqui, ela não estou com uma perca de sensibilidade, não pega poeira devido à perda de pelos naquela região. Pode passar a próxima imagem. Essa é uma segunda imagem, né? Pode verificar no rosto dessa criança uma lesão um pouco mais extensa, e a gente percebe pela diferença da coloração da pele. Próxima imagem. Uma mancha bem discreta, né? Até difícil ver o paciente que ele não está se verificando, conseguir verificar que tem uma mancha ali com uma alteração
no seu corpo. Pode passar. Na forma tuberculoide, que nós vamos falar agora, no caso a mancha, ela é totalmente, como a gente pode falar, tem uma anestesiada, ele não tem, tem perda de sensibilidade. As bordas elas são mais elevadas, bem delimitadas e com centro mais claro. Esse centro mais claro é em forma de um anel ou um círculo. Pode passar para a gente conseguir ver as imagens. Como a gente pode verificar no dorso do pé desse paciente, a borda dessa mancha ela já tem um relevo, ela é mais elevada. Próximo. Olha, bem característica essa lesão, né, com sua borda bem delimitada, um relevo. Próximo. Uma outra mancha que são bem características na forma tuberculoide. Vai passar. A gente percebe duas manchas pequenas, mas ainda assim com essas características, onde a borda dessas manchas elas têm um certo relevo. Pode passar. Agora vamos falar sobre a forma de mofa. As duas iniciais que eu falei são as formas paucibacilares. Agora eu vou falar sobre as formas multibacilares. No caso da dimorfa, esse paciente pode estar apresentando mais de 5 lesões. São manchas avermelhadas ou esbranquiçadas, com bordas elevadas, e elas são mal delimitadas na periferia ou por múltiplas lesões, bem delimitadas, semelhante à lesão da tuberculose. Pode ser bem semelhante à forma anterior que eu falei para vocês. Porém, com a borda externa, ela é pouco definida. Pode passar. Como a gente pode verificar, diferente, que ainda é um pouco parecida na forma tuberculoide, ela tem essa parte ao redor da mancha mais delimitada, né, com relevo, e o centro da mancha, ele começa a apresentar algumas infiltrações, nesse caso no rosto, na parte do nariz, dos lábios. Pode passar. Nas nádegas a gente percebe duas manchas em cada lado, na parte superior. A borda não é delimitada, mas entretanto o centro da mancha ele é bem característico. Um caso mais avançado na forma de mofa. Tá? Pode passar. Pode passar. Agora nós vamos falar sobre a forma vichoviana, que é uma da forma mais grave da hanseníase. A pele apresenta-se avermelhada, seca, com poros. No caso da dimorfa, esse paciente pode apresentar nódulos. Pode passar. Eu acho que essa parte ficou. Olha, como a gente pode verificar, diferente das demais lesões, dos demais casos, e nesse caso o paciente pode apresentar nódulos rancênicos, bem característicos na forma vichoviana. Pode passar. São casos mais graves, onde o tratamento dele é por 12 meses. São casos, pode passar. Olha, como nódulos, nesse caso, a gente pode estar verificando, se esse paciente não tem um conhecimento, ele pode até confundir, no caso, como se fosse uma reação alérgica. No lóbulo, que é algo bem, bem característico, né, na forma bichoviana, essa alteração no lóbulo nas áreas periféricas. Aqui já é um caso de grau de incapacidade física 2, onde ocorre devido a ter alterações do nervo, essa baixa da pálpebra, são alterações visíveis, infelizmente, na forma bichoviana. Pode passar. Olha, esse paciente apresentando um nódulo, né, um nódulo rancênico no joelho, e na forma mais grave. Pode passar. Uma situação bem, bem delicada. São imagens que foram da referência secundária, da Uri Marcelo Cândia, e o papel da CS, né, nessa situação. São afirmando, trazendo informações e afirmando que os doentes da forma contagiosa, que é no caso da multibacilar, eles param de transmiti-lo logo que iniciam o tratamento. Tá? Por isso a importância do início do tratamento no tempo oportuno. Somente a pessoa doente que ainda não iniciou o tratamento transmite a hanseníase,
Reforçar que hanseníase tem cura, o tratamento previne as incapacidades físicas permanentes. Então, a CS, com as devidas orientações, ele pode estar orientando os pacientes, reforçando a importância do tratamento e ajudando que esse paciente, de fato, procure atendimento médico e inicie o tratamento. Como é feito o tratamento na hanseníase? A medicação é fornecida pelo SUS de forma totalmente gratuita. Agora nós temos a PQTU, que é a poliquimioterapia única. Tá? Tanto o paciente pausa bacilar como multibacilar, ele vai fazer o mesmo esquema terapêutico. A única diferença vai ser que na forma pausa bacilar, esse paciente vai estar realizando um tratamento por 6 meses, podendo se estender até 9, e o multibacilar vai realizar o tratamento por 12 meses, podendo se estender até 18 meses. A tomada de tratamento depende da forma clínica, como eu falei. Pode passar. Aí nós temos o esquema terapêutico, tá? Onde nós temos a dose mensal supervisionada, que é na parte superior, aí do blister, onde esse paciente vai fazer 100 miligramas de dapsona, 300 de clofazimina e 600 de rifampicina. Tá? Essa tomada, ela é feita, é a dose mensal supervisionada. Quando o paciente vai à unidade de saúde receber seu blister mensal, ele faz essa dose na frente do profissional de saúde e as demais comprimidos da cartela, ele faz a sua tomada diária, onde ele realiza na própria residência dele, tá? Onde ele vai fazer uma dose de dapsona e de clofazimina diariamente. Esse esquema terapêutico, ele é tanto para multi como pausa vacilar, para paciente de 50, acima de 50 quilos. Paciente abaixo de 50 quilos, a diferença, abaixo de 50 quilos, a diferença vai ser na tomada diária, onde, além da miligrama, né, que ocorre uma diferença, a tomada diária, onde esse paciente, dia sim, dia não, ele vai fazer a dose de clofazimina, de dapsona, desculpa, pode passar. Mas aí, mais uma vez, a gente verificando a importância, né, do ACS, orientando o usuário sobre a adesão ao tratamento, o uso correto das medicações, acompanhando o tratamento da pessoa que foi diagnosticada com hanseníase, encaminhando para a unidade de saúde sempre que esse paciente relatar alguma queixa, alguma alteração, e sempre que houver necessidade, encorajando os pacientes a sempre tomarem medicação, realizando visitas domiciliares diárias, aqueles pacientes que têm uma certa dificuldade. A gente vai encontrar, vocês vão encontrar pacientes que são dependentes químicos, dependentes de álcool, até outras drogas, que vai ter uma certa dificuldade no decorrer desse tratamento. Então, a importância é fazer um acolhimento adequado a esse paciente, fazer visitas diárias para verificar se esse paciente, de fato, está fazendo a medicação de forma correta. Em caso de alguma dúvida, encaminhar esse paciente para a unidade de saúde. Pode passar. Vamos falar sobre as reações adversas, né, que ocorrem. No caso da medicação, da droga clofazimina, ela pode ocasionar um escurecimento na pele, a pele fica muito ressecada, principalmente em locais onde tem a presença da mancha dessas lesões. Aí nós vamos ler aqui um relato de uma paciente que realizou o tratamento e apresentou uma reação no uso da clofazimina. Quando vi, estava cheia de pigmentos, cheia de impinges. Pensei que estava com uma doença de pele. Pensei também que era alergia. O meu irmão, que já fazia o tratamento no centro, viu um cartaz que tinha lá e descobriu que eu estava igual à pessoa do cartaz. Ele falou com a minha mãe e me trouxe logo para o centro. Fiz os exames e a médica explicou que eu também tinha sido atingida pela doença. Fiquei com medo e vergonha das manchas. Na escola, os colegas queriam saber o que eu tinha. A minha professora ficou com medo de mim. Comecei o tratamento e a cor da minha pele foi mudando. Eu fui ficando mais escura e as minhas colegas achavam estranho. Sinto também dor nos cotovelos, mas continuo fazendo tratamento porque eu quero ficar curado. A importância desses relatos, o objetivo de eu trazer esses relatos para vocês, a gente ter um pouco da noção da realidade, né, desse paciente que foi diagnosticado, desse paciente que vai se passar por um tratamento prolongado de 12, até mesmo de 6 meses, todo o contexto histórico que todo o contexto desse paciente, que ele é afetado quando ele recebe o diagnóstico. Né? Ainda é uma doença com grandes estigmas, onde essas reações adversas ainda assim traz muito
preconceito, porque a pessoa não tem um conhecimento adequado, mas é importante que sempre que orientar devidamente esse paciente no início do tratamento, que podem ocorrer essas alterações, mas assim, sempre que houver uma alteração, ele procurar a unidade de saúde, procurar o profissional de saúde para ser devidamente orientado, e após o término do tratamento, que se encerrar, a coloração da pele, ela volta ao normal, tá? Como orientar esse paciente às complicações da hanseníase? Pode passar. Os estados reacionais ou reações rancênicas, elas são manifestações inflamatórias que podem ocorrer de formas agudas, que cursam na alteração, né, no aumento dos sinais e sintomas. Como suspeitar que uma pessoa está tendo reação rancênica? Na piora das lesões já existentes, aparecimento súbito de caroços ou inchaços no corpo, irritação, ardência nos olhos, febre ou dor nas articulações. Então, sempre orientar esse paciente, sempre que ele houver uma queixa, o paciente que já iniciou o tratamento, essa reação rancênica, ela pode aparecer tanto no decorrer do tratamento como no final do tratamento. A importância do conhecimento do ACS quanto a essas reações rancênicas, pode passar, é informando as pessoas que fazem tratamento para hanseníase, principalmente nos casos da forma multibacilar, que a possibilidade, né, dele vir apresentar uma reação rancênica, e quando isso ocorrer, eles devem procurar a unidade de saúde para receber as orientações e receber orientações quanto a cada forma de reação rancênica. Pode passar. Agora, o autocuidado. Como a gente falou, a hanseníase, ela causa, né, deformidades, alterações. Então, é importante que esse paciente ele venha ter o autocuidado com o corpo para evitar futuras lesões. Esse paciente ele pode vir estar reclamando, se queixando, apresentando queixa referente à dificuldade de fechar os olhos, quando esse paciente já está na forma multibacilar, apresenta um grau de capacidade física 2. E como a gente pode estar orientando esse paciente? Ele fazer o uso do soro fisiológico para umedecer os olhos, fazer higienização, e até mesmo fazer um exercício físico simples, que é fechar e abrir as pálpebras durante o dia. Esse paciente pode estar fazendo esse exercício durante a manhã, à tarde, à noite, fazer a orientação com esse paciente, tá? Como foi mostrado numa imagem anterior, né, na forma multibacilar, aquela paciente onde ela estava já com grau 2, onde a pálpebra dela estava bem baixa, ela acabou ocorrendo essa queda, lesão no nariz. Também fazer a orientação de limpar com o soro fisiológico, expirando e expirando o líquido, e orientar esse paciente que não se deve, geralmente o nariz fica muito ressecado, ocorre a criação de cascas, né? E não fazer retirada, porque pode ocasionar sangramento e trazer lesões mais graves nesse paciente. Pode passar. Dificuldade na movimentação das mãos, proteger as mãos com luvas, ou geralmente orientar aquela dona de casa a fazer o uso de panelas com panelas com cabo longo, de madeira, para evitar que essa pessoa, devido à perda da sensibilidade, venha ocorrer queimaduras, e orientar movimentos repetitivos, evitar movimentos repetitivos e a sobrecarga de peso. Embaixo nós temos aí uma imagem, vai voltar a imagem anterior, que é um exercício muito simples que a gente pode estar orientando o paciente a fazer, esse paciente que tem essas queixas quanto às suas mãos, para orientar esse paciente que ele faça um exercício simples acho que vocês estão conseguindo visualizar, fechar as mãos e abrir lentamente suas mãos e retornar. Um exercício simples para a gente, mas que tem uma grande diferença para esse paciente que está apresentando essas lesões, até mesmo elevar, fazer e abaixar as mãos, ou fazer o fechamento com os dedos, tá? Cada dedo desse paciente, esse movimento de pega, de pinça, tá? Ele é muito importante, são exercícios básicos, simples, mas que faz grande diferença para esse paciente que já está com acometimento neural. Pode passar. A questão da falta de sensibilidade nas pernas. Geralmente esse paciente vai se queixar que está sentindo uma fraqueza nas pernas ou sem força. Que orientações eu posso estar fazendo? Que esse paciente ele evite andar muito, somente o necessário, usar sapatos adequados para evitar feridas. Esse paciente está sempre olhando para ver se debaixo do pé não ocorreu algum ferimento. Muitas das vezes ocorre ferimento, esse paciente ele não percebe, só vai perceber, infelizmente, quando já está no estágio mais avançado. Fazer sempre hidratação e massageamento dos pés, mas de forma bem tranquila. Esse paciente passar, hidratar os pés e fazer o massageamento. Procurar a unidade de saúde que realiza o tratamento
e sempre pedir para que ocorra uma avaliação nesses casos de queixas quanto à alteração de sensibilidade nas peles. Pode passar. E você, quanto a CS, vai poder, durante as visitas domiciliares, estar verificando os olhos, as mãos e os pés do paciente, conversar sobre as principais dificuldades que esse paciente está enfrentando durante o tratamento ou até após o tratamento, e orientar a pessoa para ficar sempre alerta em relação ao autocuidado do próprio corpo, e caso de alguma alteração, procurar a unidade de saúde. Essa foi a apresentação, esses são os contatos da referência, nosso e-mail, tá aí nosso contato. Estamos à disposição para qualquer dúvida. Nós agradecemos a presença da enfermeira Eloane, né, pela excelente apresentação, pelo compartilhamento de suas experiências e o que o agente comunitário ele deve fazer na comunidade ali para estar buscando ativamente os casos na comunidade, para também ajudar aqueles pacientes que já foram diagnosticados e que estão em acompanhamento para que eles permaneçam no tratamento e consigam ter uma boa adesão até o final do seu tratamento. Então, são 2 agravos, tanto a tuberculose quanto a hanseníase são agravos importantes, em que o ACS ele tem um papel importantíssimo no processo do controle desses agravos na comunidade. Então, o agente comunitário de saúde, ele tem esse papel de vincular aquele usuário do SUS à unidade básica de saúde e o restante da equipe multiprofissional, que é o agente comunitário de saúde que está na ponta, no dia a dia com a comunidade, que conhece as necessidades, né, que vai ali ter aquele vínculo mais estabelecido com as famílias, com a comunidade em geral, e é ele que vai estar detectando, muitas vezes, esses casos na comunidade. Então, entendam, especialmente aqueles que estão chegando na área da saúde, que estão agora como agentes comunitários de saúde, o papel fundamental que vocês têm nesse processo de controle, de busca na comunidade, da identificação dos sintomáticos, tanto respiratórios quanto dermatológicos, e trazendo esse usuário, né, para investigação e para avaliação na unidade básica de saúde. Então, nós contamos com a colaboração de vocês, com esse papel importantíssimo que vocês desempenham e vão desempenhar na busca dessas pessoas na comunidade, e também para trazer essas pessoas para que aumente esse vínculo com a unidade básica de saúde, né, falando ali especificamente daquelas pessoas que estão ali em tratamento e também de suas famílias. Então, é importante também envolver as famílias nesse processo. E também é importante destacar a questão do sigilo. Então, são dois agravos, tanto a tuberculose quanto a hanseníase, que eles têm sob direito a garantia do sigilo. Então, às vezes, ali na comunidade é comum a gente estar comentando, né, sobre o caso de algum paciente, mas tenham muito cuidado, né, ao comentar o diagnóstico dessas pessoas, né, com qualquer pessoa. Então, ali discutir entre a equipe é uma coisa, mas a partir do momento que aquele caso ele ultrapassa, né, isso já pode ser uma quebra de sigilo e isso não pode ser realizado. Então, tomem muito cuidado, né? Falando especificamente de casos que a gente já ouviu relatos, por exemplo, os 2 profissionais explicaram agora a importância da vigilância dos contatos. Então, é importante que vocês estejam identificando essas famílias, né, nesse ambiente intradomiciliar, se essas pessoas intradomiciliares já foram avaliadas, né, e proporcionar a essas pessoas o vínculo e a ponte com a unidade básica de saúde para que isso ocorra. E muitas vezes, o paciente que foi diagnosticado, ele não quer que a família saiba. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, que estratégias vocês podem buscar para que essas famílias sejam avaliadas? Então, existem muitas estratégias que podem ser utilizadas sem identificar aquele caso confirmado. Então, não é porque o caso confirmado, aquele diagnosticado, não quer que a família saiba, que vocês não podem fazer essa investigação na família. Vocês podem utilizar de outras estratégias, de outras abordagens, sem identificar necessariamente esse caso, né, que já está confirmado, já está com tuberculose ou com hanseníase. Então, é importante que vocês justamente tenham essa ponte e proporcionem esse vínculo, né, dos usuários com a unidade básica de saúde.
Então, a gente, dando continuidade, nós temos algumas perguntas no chat, né? Eu vou começar pela hanseníase, que tem um pouquinho menos, né, de dúvidas. Acho que eu consegui identificar, eu já vou mencionar aqui, peço que